Bom estar com todo mundo e é um privilégio estar fazendo parte desse movimento que é o início de uma revolução que veio para ficar, que é a incubadora, que será com certeza uma ferramenta nas mãos de Deus para novos grupos que assim surgirão e que Deus vai lapidar, né? E hoje eu estou incumbido aí pelo Márcio, pela Laís, de trazer uma reflexão e um pensamento em cima do coração e da mente do líder. E isso é um tema muito valioso, o coração e a mente do líder. E eu queria fazer uma breve introdução, mostrando inicialmente o lado humano do líder, porque o líder ele é visto sempre como impedido de cometer equívocos, que não tem sentimentos, ele é forte o suficiente para vencer tudo, e essa não é o retrato fiel do líder, porque o líder é uma pessoa, e uma pessoa que também sente, que também sofre, que também tem desejos, que também tem receios, não é? E muitas vezes passa a imagem, e essa é uma imagem equivocada, que o líder ele não pode falhar, o líder não pode sofrer, ele tem que sempre vencer e nunca, nunca errar. Porém, como ser humano que todos somos, e todos nós estamos revestidos de autoridade, que Deus colocou sobre nós, uns mais, outros menos, mas todos nós usamos desta autoridade, nós estamos na atividade da liderança. E a atividade da liderança faz com que a gente perceba que muitas vezes as pessoas esperam de cada um de nós líderes uma perfeição praticamente inviável dentro do tempo em que vivemos hoje. Qual o tempo em que vivemos hoje? Nós não estamos no milênio, não estamos com Jesus na terra governando, estamos sujeitos à carne ainda, né? Lutamos contra ela, né? Temos dias bons e dias difíceis, temos emoções, e com tudo isso, muitas vezes os líderes acabam sendo punidos por alguma ação ou palavra ou atitude que ele realizou, que descontextualizada parece um absurdo. Como que aquele líder ficou chateado, ou triste, ou surtou, ou sofreu? Mas dentro de um contexto que eu quero trazer, é mais do que normal. O líder que não sofre, ele não pode nem se chamar de líder, porque faz parte da vida como um todo, lidar com o sofrimento, enfrentar o sofrimento e muitas vezes chorar e lamentar pelas coisas ruins que podem estar acontecendo, tanto ou em sua vida ou aonde ele está exercendo liderança. Então, queria introduzir esse tema trazendo um pouco de humanidade no meio de uma relação que nunca pode ser empresarial mecânica, entende? Porque não é, pelo menos na igreja não é. Né? Se fosse isso fosse visualizado para o mundo dos negócios, era outro perfil, era outra mentalidade. Mas falando de igreja, de comunidade, nós temos que compreender justamente que nós estamos num processo, tanto quanto os discípulos estão. Claro que se você exerce liderança, você já avançou um pouquinho nesse processo e os outros estão começando a sua trajetória. E é isso que te dá autoridade de ensino. Você já caminhou um pouquinho a mais para poder instruir, mas isso não te tira, não te torna imune e nem inviabiliza você de vir a cometer erros. Dito isso, começamos aqui então, mente e coração do líder. E tem uma passagem muito interessante dos evangelhos, eu só vou comentar, não vou citar texto nem nada, mas vocês conhecem, é quando Jesus ele está pregando numa casa
E, de repente, alguém começa a quebrar o telhado. Você lembra disso? As pessoas começam a fazer um buraco no telhado para que uma pessoa que está enferma, numa maca, fosse inserida por ali, porque era tanta gente que estava ao redor daquela casa, e na porta e nas janelas, que já não tinha mais como aquela pessoa entrar. Então, alguns amigos subiram no telhado da casa, quebraram o telhado daquela pessoa, daquela casa, e introduziram aquele rapaz. Esse é um ponto muito legal, porque a primeira coisa que é muito interessante é que nós precisamos desse tipo de pessoa em nossas vidas, em nossa liderança, aqueles que não acham lugar, não têm saída, não têm o que fazer, não encontram o acesso, eles criam o acesso. Eles fazem acontecer. Eles buscam alternativa. E isso está como um fator muito importante da liderança. Encontrar pessoas que não enxergam uma porta fechada como uma porta fechada, que não entendem um não, ou você não pode, ou você não consegue, como uma sentença fiel e definitiva. E sim, pessoas que buscam alternativa para achar uma solução. Essas pessoas, eu estou falando dos amigos do enfermo, né? Eles identificaram que só havia uma solução para o seu amigo. Era Jesus. Mas até então Jesus estava inacessível. E agora? Volto para casa? Fico na rua esperando uma hora para eu poder ter uma chance? E se eu não tiver uma chance? E se meu amigo morre antes? Eles sobem no telhado. Eles abrem um buraco no telhado. E essas pessoas, elas são muito importantes e preciosas. Mas uma pergunta que quase ninguém faz, essa é boa para o quiz, Marina. Essa aí é uma boa para eu fazer para a próxima. Quem é que fechou o telhado? Você já parou para pensar nisso? Ficou o buraco no telhado do homem lá para sempre? Quem é que se preocupou em coisas que ninguém mais estava preocupado? Né? Você vê que a passagem, o texto, nem menciona. Né? A turma estava focada em quê? A pessoa estava focada em Jesus e não estavam errados, estavam maravilhados com o milagre que aconteceu, e isso faz parte, não é, de estar maravilhado, mas assim, não é todo dia que você vê uma coisa daquela acontecendo. E a vida volta à rotina, mas você não pode ficar com um buraco no seu telhado. Alguém muito fiel a Deus, muito fiel a Jesus, que não estava andando com ele para ver sinais, mas estava andando com ele pelos valores que ele transmitia, pelo conhecimento que partia dele, parou e disse: Mas espera aí, gente, a gente não pode ir embora. A gente fez um buraco no telhado do dono da casa. Vamos consertar isso. E ele vai para o trivial, ele vai para o natural. E o natural é tão testemunho da obra de Deus quanto o sobrenatural, porque isso mostra um caráter transformado. Isso mostra um coração que não estava só procurando o fantástico, mas Deus também está na rotina. Deus também está no dia a dia. E as expressões do agir de Deus em nossas vidas também está num simples concerto de um telhado. Nós precisamos de pessoas também que olham os detalhes quando todo o agito vai embora, ela procura aquilo que ninguém está vendo, mas que precisa ser feito. Aquilo que não vai receber elogios nem aplausos, porque ninguém vai perceber e notar, mas que se não for feito, o testemunho não é perfeito. Então nós precisamos de pessoas que encontram os acessos e quebram os telhados para entrar na presença de Jesus. Mas também precisamos de pessoas que têm este olhar e observam que os telhados precisam ser consertados. Amém, gente? Você está entendendo? Isso quer dizer que na vida com Deus, na vida cristã, a gente não pode se pautar pela média,
pelo o padrão de todo mundo. Porque qual o problema de estar na média? Na média eu passei de ano, não é? O problema, quando a gente fala de cristianismo, é que estar na média não é estar no seu potencial máximo que Deus tinha para a sua vida. Por isso, se você aceita a média, vamos embora, gente. Todo mundo já foi embora. Deixa esse buraco aí que alguém vai fechar. Mas vamos nessa. Jesus já está seguindo o caminho. Não, gente. A gente não vai fazer como todo mundo. A gente não pode pensar igual a todos. Nós temos que estar além, fazendo a mais. A mais do que eu mesmo me aceito. A mais do que eu mesmo espero como sendo já suficiente. Se eu faço só o suficiente, você sabe que Jesus falou sobre o servo que fez só o suficiente, você não sabe? Ele falou, servo inútil, só fizesse o que te pediram. Por isso, se eu mantenho a média, eu não sou alguém capaz de estar usufruindo de todo o potencial que Deus tinha para a minha vida. Por isso, meu querido, lembre-se disso. Não se dê por satisfeito enquanto você não estiver desenvolvendo todo o potencial de Deus para a sua vida. Não se dê por satisfeito. E essa é a mente do líder. O líder, quando enxerga um discípulo, ele não consegue ter a visão plena de Deus, mas ele enxerga mais sobre o potencial do discípulo do que o próprio discípulo. Então ele entende que aquele rapaz ou aquela mulher, aquela moça, ela tem uma condição de desenvolver tantas coisas especiais da parte de Deus, que ele vai buscar em toda a sua força trabalhar isso com aquele discípulo, para que ele se torne alguém muito além daquilo que ele mesmo concebia ou imaginava. E se o líder não fizer isso, ele não está cumprindo o seu papel de líder. Porque o líder não é só aceitar caminhar com as pessoas até onde elas querem ir. O papel do líder é mostrar que além disso, desse lugar onde elas querem chegar, existe um outro território que elas têm todo o potencial de alcançar e que só não alcançam porque estão já aceitando um limite em suas vidas. O líder é responsável em esticar o limite das pessoas, não de um modo que elas alcancem, elas estejam com um limite que elas não podem alcançar, mas pelo contrário, o líder é responsável em esticar a capacidade que aquelas pessoas têm de se enxergar e perceber que elas podem andar muito mais do que elas imaginavam que podiam. Eu não sei se você já se colocou sobre um intenso esforço, mas sob as circunstâncias certas, você é capaz de fazer muito mais do que você imaginava que podia, né? Pense o seguinte cenário: você está com muita fome e percebeu que na árvore do vizinho está carregada de fruta. E você pensou, é agora ou nunca, eu preciso comer e eu vou só dar um pulinho no muro para pegar esse. Aí você pensa a fruta que você gosta bastante. Você pulou o muro. Você olhou para a direita, olhou para a esquerda, tudo tranquilo. Parece que não tem ninguém em casa. Você foi se dirigindo até a árvore. Quando você chegou na árvore, você escuta um latido de um pitbull solto, correndo em sua direção. Você levou uma meia hora para conseguir subir aquele muro, para pular. Mas em 5 segundos tu está do outro lado. E você pensa, de onde é que eu consegui fazer isso? Porque você tem um potencial muito maior do que você está acostumado a pensar que tem. Se aquele pitbull pular o muro, meu irmão, naquele exato momento você se transformou num maratonista. E tu só vai parar de correr quando aquele pitbull cansar. E você vai ver que você tem uma força maior do que você percebia. Esse é o que o líder faz. O líder enxerga o discípulo e percebe: esse discípulo pode ir muito longe. Ele ainda não sabe,
mas eu vou ajudá-lo para que ele nunca aceite a média, mas que ele possa estar desenvolvendo todo o potencial que Deus tem para ele. Você entendeu, amado? Dessa forma, como é que eu posso romper com a média? Eu preciso ter mais determinação do que os outros. Mais determinação. Como é que eu posso romper com a média? Eu preciso ter mais fé do que os outros. Não porque eu estou me comparando com os outros, é só porque eu não quero estar na média. É só por isso. E terceiro, eu preciso ter mais amor que os outros. Com estas três coisas, você sai da média. Mais determinação, mais fé e mais amor, você rompe com essa barreira aí de conforto que não te leva a viver a plenitude de Deus. Amém, gente? Agora vem um outro ponto que é muito importante nós refletirmos, que isso passa por todo líder, especialmente o líder duradouro. Você sabe que o líder duradouro é aquele que continua agindo e sendo agente de Deus, não por 6 meses, um ano, mas está vivendo isso. É o seu modo de vida. O líder duradouro fez da sua vida nas mãos de Deus como um modo de vida para ele ser um agente para abençoar outras pessoas. Pois bem, um líder duradouro, ele não consegue continuar frutificando se ele não souber lidar com mudanças. Pense nisso. As coisas mudam e mudam rápido. Coisas que há 10 anos atrás era ridículo, agora é legal. E daqui a 5 anos vai ser ridículo de novo. As coisas mudam. E aqui eu quero fazer só uma ressalva. A palavra de Deus não muda. Portanto, os princípios de Deus também não mudam. Então, isto é inegociável. Mas todo o resto muda. E se a gente não entender, e se eu não perceber que, se eu não acompanhar algumas mudanças, as pessoas não vão nem entender as coisas que eu falo. E se você perceber que o intuito final, o objetivo final da minha vida, da sua vida, é procurar ser a pessoa que mais poderá abençoar outras pessoas, tudo que for impeditivo do sua vida, do seu chamado, do seu ministério, alcançar novas pessoas, precisa mudar. Eu dei um exemplo bem grotesco ontem no culto, mas eu vou deixar esse exemplo um pouco mais simples. Mas pense vocês que para falar de Jesus em alguns ambientes você precisa estar de terno e gravata, senão o cara não te recebe, nem ouve. E em outros ambientes, se tu chegar de terno e gravata, ele nem te ouve. Em alguns ambientes, tu será ouvido porque tu usa chinelo. Em outros, tu vai ser rejeitado porque usa bermuda. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você não souber se adaptar e entender onde você está e onde você quer ministrar, falar ou agir, se você se enrijecer, você está diminuindo muito o seu alcance. O alcance da obra de Deus em sua vida. Tem pessoas que ficaram no arena quando me viram dançando reggae de chinelo. Isso há 15 anos atrás, né? 15, 20 anos atrás. Em compensação, tem pessoas que vão estar conosco
Porque a gente pôde perceber que os tempos mudaram. As coisas mudam. Há certos momentos que é de firmeza. Mas se você for firme todas as vezes, você machuca. Há certos momentos que até está errado o que a pessoa fez. Mas se você for implacável, você mata. Então você suaviza em alguns momentos. Você sabe perceber as questões. Pense, isso é nem frase minha, isso é do Bruce Lee, mas pense na água. A água se adapta em qualquer ambiente, em qualquer cenário. E onde houver uma brechinha, ela passa. Nós precisamos entender isso, que o líder precisa saber lidar com mudanças. Você precisa aprender a mudar quantas vezes for necessário. Ah, não, já mudei, eu fazia assim, agora eu faço assado. Não me pede para mudar de novo. Vai durar pouco. A validade da sua ação será curta. Tem prazo de validade isso, porque os tempos mudam. As coisas são diferentes. Vocês não são dessa época, mas houve um tempo, por exemplo, que ter bateria na igreja era pecado. Ter guitarra na igreja era um absurdo. É coisa de roqueiro. E roqueiro é tudo maluco. Esse tempo existia. Agora, quem criou todos os instrumentos? Quem é o dono da música? Então, não há problema com isso. A igreja rapidamente entendeu. E ela trouxe a música com todos os seus ritmos para dentro da igreja. Por quê? Porque se ela não trouxesse isso para perto, porque não trazer para perto seria errado, porque Deus criou a música, as pessoas estariam se afastando cada vez mais. E cada vez mais. Então, as coisas mudam. E o líder, se não mudar, ele diminui muito o alcance daquilo que ele pode fazer. Sabe qual é as dificuldades que todos têm com mudança? É o receio do desconhecido. Eu estou acostumado assim. Assim eu estou confortável. Desse jeito eu sei fazer. Tá, mas agora vamos fazer assim, dessa outra forma. E eu não sei se eu posso fazer isso. Nunca fiz assim. O receio do desconhecido me paralisa muitas vezes. E eu, como uma pessoa que preciso, acima de tudo, ser guiada pelo Espírito Santo, eu preciso entender que o Espírito Santo vai me levar para mares nunca navegados. Ele vai me levar a fazer coisas que eu nunca fiz antes. E a Bíblia ainda chega a esse ponto e dizer: e não te preocupe se alguém pedir conta da tua fé, porque quando alguém perguntar a respeito da tua fé, não será tu que irás falar, mas o próprio Espírito Santo falará através de você. Sabe como é que é o nome disso? É se colocar no desconhecido, mas muito confiante de que ele nunca vai te deixar sozinho. Eu vou dizer uma coisa que eu fiz faz uns 15 anos atrás, 20. E não recomendo que tu faças porque, né? Sei lá, eu fiz. Mas teve um dia na minha célula que eu falei para Deus: Deus, eu tomo posse dessa palavra, que quando alguém pedir conta da minha fé, eu não vou nem precisar me preocupar com o que eu vou falar, porque és tu que vais falar através de mim. Então hoje eu não vou acompanhar a célula pelo livrinho, eu não vou preparar uma mensagem antes, eu não vou ler texto nenhum antes, eu só vou chegar na célula, orar, e a partir dali tu fala comigo. Foi uma bênção, porque Deus falou, estava ali, ele estava agindo. Quando eu te digo eu não te recomendo, porque assim você tem que estar com o ouvido atento, né? Senão pode complicar.
Então é bom sempre ter a sua colinha nas mãos. Mas onde eu quero chegar é que você não pode ter medo do desconhecido se você anda com o Senhor do mundo inteiro. Porque para ele não há nada oculto. Não há nada que ele não saiba. Não há situação que ele não possa te dar habilidade na hora para resolver. E esse é um dos pontos que muitas vezes paralisa as pessoas com mudanças. Ah, eu não posso fazer isso porque eu não sei fazer. Não sei fazer até o Deus Todo-Poderoso me ensinar a fazer. E eu aprendo a fazer e faço. E vivo. E acontece. E me adapto. Me entende, querido? Ué, e se houver uma perseguição na igreja e não tiver mais cultos públicos? Você vai deixar de se encontrar como igreja? A igreja nunca parou por causa disso. Todos os lugares que foram proibidos cultos públicos, a igreja não só continuou se reunindo em lugares clandestinos e ainda cresceu, se multiplicou. Se tem uma coisa que o diabo aprendeu é que se ele perseguir a igreja, ele está perdido. E quanto mais ele perseguiu a igreja, mais ela cresceu. Por isso é que Deus dá essa habilidade de adaptação aos seus líderes, para que em tempos diferentes, em momentos ou circunstâncias ou culturas distintas, a igreja continue ativa, atuante, relevante, através daqueles que estão lá ouvindo a voz de Deus. Muitos também rejeitam a mudança, sabe por quê? Porque mudança demanda, exige muita entrega de energia. Quando tu, não sei se tu já, né, acho que já aconteceu contigo, tu tá dirigindo e quando tu se dá conta, tu tá no caminho de casa. Tu nem ia para casa, mas tu tá no caminho de casa. Entrou no piloto automático, né? E chegou em casa. Ah, meu Deus. E agora? Como é que eu cheguei aqui? Nem me dei conta. Porque já está no teu modo automático, automatizado para você viver e agir. E aí, de repente, mudou. Você mudou de casa, né? Você mudou de endereço, mudou de casa, mudou de rua, você já não sabe quais são os atalhos. E agora? E agora você vai lá de novo, pegar trânsito, aprender os caminhos e lidar com uma nova mudança. Mudança exige entrega de energia. E é por isso que muitos não aceitam mudar, não aceitam mudanças, porque dá muito trabalho mudança. Né? Agora, em janeiro, o Márcio e a Laís vão ter que administrar, né, essa situação. Caminhão de mudança, e arruma daqui, arruma dali, não ficou boa assim, vamos fazer assado. Porque mudança envolve energia, uma dose de dedicação a mais. Mas depois experimentem visitá-los fevereiro, março, e vocês vão ver a alegria do coração deles. Depois da mudança, permanece a alegria, porque a alegria está em você estar exatamente onde você deveria estar. E em algumas vezes nós só conseguimos isso se nós mudarmos. Se nós tivermos a coragem de mudar. Amém, gente? Outro fator importante que faz parte da mente e do coração do líder, né? Aqui já toquei em 3 pontos, né? Primeiro falei da humanidade do líder e da necessidade desse líder não procurar ser um super poderoso, porque essa pessoa não existe, e sim ele ser uma pessoa real, de verdade, autêntica, que vence, perde, sofre, mas também conquista, e assim, dentro dessa realidade, ser inspiração para quem está perto. Depois, tocamos no ponto de duas características muito importantes que é buscado na liderança, que é aquele criativo que busca alternativa e aquele que vê detalhes e faz o que ninguém percebeu e é tão essencial quanto. Aí tocamos diante disso da necessidade de superar a média, porque a média me limita nos potenciais que Deus tem para mim. E entramos no ponto das mudanças, porque toda mudança exige
muito de nós, mas ao mesmo tempo, e aí falamos nesse domingo, tocamos nesse assunto, se não houver estruturas novas, não há derramamento de vinho novo. Se eu manter o meu estilo antigo, meu odre velho, o vinho novo não é derramado, porque o vinho novo, conforme disse Jesus, ele destrói as estruturas antigas. E aí se perde tudo. Então eu preciso estar lidando bem e tratando bem das coisas que precisam mudar para que eu esteja preparado para tudo aquilo que Deus quer derramar. E nesse momento eu quero entrar em mais alguns poucos pontos importantes de reflexão aqui na incubadora, dentro dessa visão de liderança, que é algumas chaves importantes que nunca podem faltar. E algumas que são, assim, um grande diferencial daqueles que progridem em todos os aspectos e daqueles que acabam parando pelo caminho. E se eu pudesse nomear uma, a palavra é comprometimento. Um líder comprometido, ele é muito diferente de um outro líder que não é comprometido. Ele se incomoda se ele está atrasado. Ele se incomoda se ele não preenche o seu circuito da visão. O pastor não precisa nem lembrar. Ele está incomodado. Meu Deus, hoje não consegui preencher. Meu Deus, ele é comprometido. Porque ele não sofre só por si. Ele não sente só a sua dor. Ele sente a dor do todo. E por isso ele se compromete. Ele vê um, uma coisa qualquer, seja uma lâmpada que não está funcionando, e ele não espera alguém fazer. Ele pergunta: ninguém vai trocar lâmpada? Alguém já viu isso aqui? Isso aqui não está bem. Ele é comprometido. Um líder comprometido, ele, ele abre portas e a levam para o sucesso. Porque o sucesso ele não vem num momento. O sucesso vem numa jornada. E tu só alcança com comprometimento. A gente dá qualquer exemplo aqui, isso você vai entender. Você não consegue fazer uma dieta sem comprometimento, você não consegue melhorar sua saúde sem comprometimento, você não consegue crescer profissionalmente se você não estiver comprometido com esse objetivo. Então, sem comprometimento, não vai. Não vai. E o comprometimento é algo que precisa ser desenvolvido dentro. Não adianta alguém ficar empurrando comprometimento por fora, porque não funciona assim. Ele entra como uma revelação. Deus precisa assim, ei, abre os teus olhos, eu conto contigo, sabe? Deus precisa abrir os teus olhos e você entender. É contigo mesmo. Eu conto contigo. Estou dependendo da sua ação. Preciso dos dons que eu derramei em sua vida. Usa eles. Quando você se enxerga e percebe assim, é comigo? Conta comigo? E se eu não fizer, vai ter problemas? Então eu vou fazer, não posso deixar na mão, sabe? Esse é o líder comprometido. Por isso, se comprometa com o seu objetivo. E aqui eu quero, né, eu sei que a incubadora tem uma visão bem mais ampla do que somente as ações dentro da igreja. É você líder como um todo. É você, ser humano, agente de mudança por onde você passa. E eu tenho certeza que tu tens objetivos na sua família. Tenho certeza que tu tens objetivos na sua vida pessoal. Você tem objetivos profissionais. Você tem objetivos no seu chamado, no seu ministério. Mas sabe como é que você faz para alcançar eles? Se comprometa com o seu objetivo. Independentemente, escute essa, dos obstáculos que você tiver que enfrentar. Porque aqui está o ponto. O líder comprometido não para se tiver obstáculo. Eu estava lendo hoje que você já deve ter ouvido falar no antigo presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln. Meu Deus, olha, haja comprometimento com o objetivo, porque ele tentou ser candidato, não sei para quê. Não conseguiu, perdeu. Depois, resolveu ser um homem de negócio, faliu. Levou 17 anos para pagar as dívidas. Aí se empolgou de novo e tentou para o Congresso. Não entrou, perdeu. Depois tentou para o Senado, perdeu. Lá na frente, se tornou presidente dos Estados Unidos. Então, se eu estivesse dependendo
de caminho aberto para perseguir o objetivo, já tinha morrido na praia há muito tempo. Há muito tempo. Eu fiquei pensando, enquanto eu estava lendo isso, fiquei pensando no barco. Meu Deus. Fiquei 4 anos, né, construindo o barco. Antes de começar a construir o barco, eu fiquei 4 anos pedindo a licença para o governo do Brasil para pescar os peixes que eu tinha que pescar. E eu dizia para eles: eu preciso construir um barco que vai ser uma indústria, uma fábrica, um barco bem caro. Então, assim, eu preciso que vocês me dê a licença para pescar, né? Ele assim: não, não, faz assim, ó. Constrói o barco e depois a gente vê a licença. Eu falei assim, ó, não, não. E aí, o que que eu vou fazer com o barco se vocês não me derem licença depois? Vai ser o quê? Vou levar as pessoas para excursão? Não dá, é um barco de pesca, não tem condições. Aí eles abriram uma licitação, né, para todo o Brasil, e aqueles que queriam entrar naquela pesca específica entraram solicitando as licenças. Nós entramos e fomos um dos contemplados da licença. A partir daí começou a construção do barco. Então foi uns 4 anos nessa novela, mais 4 anos e meio construindo o barco. Beleza? Construímos o barco. Agora vai, né? Agora vai, né? E abre um parênteses. Um ano antes do barco estar pronto, eu já estava com o capitão do barco comigo, tudo certo. E o capitão já estava vivendo o barco, então ele dizia assim: modifica assim, faz assado, eu quero o guincho desse jeito, eu quero aqui atrás assim. E a gente foi fazendo como ele queria, gastando como ele queria. 3 meses antes do barco ficar pronto, ele disse: acho que eu não vou ficar, não. Eu tô bem onde eu tô, eu sei que tu vai ficar bravo comigo, mas eu não vou pro barco. Eu olhei. E tudo que a gente fez do jeitinho que tu pediu. E agora? Ah, e agora? Pois é, mas eu acho que tu vais encontrar um, não sei, vê aí, pensa. E ele estava na minha lista de oração. A minha lista de oração, ele cumpria todas as exigências. Eu queria alguém que fosse especialista desse tipo de pesca, mas que ainda, além disso, fosse cristão, servisse a Deus. Porque, né, tu lê a Bíblia, tu sabe que tem momentos que é só Jesus na causa. E quem tem alguém que ouve a voz de Jesus sai na frente. Então, eu quero um cara desse. E ele era tudo isso. E ainda assim abandona o barco. Pois bem, mas assim, ó, ele desistiu hoje e poderia ser o fim, né? Pronto. Não tem mais quem pescar, não tem especialista, não tem mais nada. Caiu aquela casa. No dia seguinte, a gente tinha um melhor cristão especialista que já tinha trabalhado num barco. E era que nem o nosso, uma indústria. Já sabia congelar dentro. Então, tu vê como as coisas são. Beleza? Quando ele chegou, ele disse: ó, isso aqui não tá bom, isso aqui tá errado, isso aqui tem que arrumar, troca as coisas, porque o que o cara falou é uma besteira, faz desse jeito. Lá foi nós, reformar o barco de novo para estar do jeito do cara. Botamos o barco para pescar. O guincho não funcionou. Todo barco não faz o menor sentido se o guincho não conseguir puxar a rede para dentro do barco. O guincho não funcionou. Volta o barco para a terra. Arranca o guincho. Bota um guincho novo. Tudo é muito caro. Vamos lá, agora vai. Vamos sair. Abastecendo o barco. Vocês são bons de matemática. O barco ele tem capacidade para 45 mil litros de óleo diesel. E nós abastecemos pouco menos, 38 mil litros vezes o diesel. Aí tu vê a brincadeira do jeito que é. Abastecemos e aí dissemos assim para o posto: nós vamos pagar em 30 dias, tá? Vai ser a prazo. Fechou? Boletim, o barco saindo, já tinha um boletim desse óleo diesel para pagar no final do mês. Era tempos de ciclone, era novembro. O barco foi para dentro do ciclone. Dentro, dentro. Tem vídeo do barco onde o mestre está gritando assim, empolgado, né? É mais um ciclone! E a onda batia na frente do barco, pum! E vinha água até lá em cima. Assim. Meu Deus do céu. Em resumo, o barco se quebrou todo no ciclone.
Todo, 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 todo. E voltou para o cais. E está em reforma. A gente teve que puxar ele novamente no estaleiro para arrumar tudo que bagunçou. Caiu solda, vazou óleo, teve tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Aí você diz assim: meu Deus, não dá, aposenta, desiste, esquece, para com isso. Agora é que vai dar certo. Porque deu tudo que tinha para dar errado, deu, estamos arrumando tudo. Em 2 de janeiro ele volta a pescar. E agora vai. Agora, o que tinha que dar ruim, deu uma vez só. Estamos arrumando e lá se vai nós de novo. Janeiro, estamos de volta. Se tu não pensar assim e não caminhar dessa forma, tu desiste antes da conquista. Tu para antes da bênção. Porque nunca vai deixar de ter dificuldades, nunca vai deixar de ter problemas. Esses problemas vão custar bastante caro para tu lidar e administrar, mas será muito mais caro se tu não lidar. Então, o que eu quero te falar com tudo isso? Se comprometa com o seu objetivo, independente dos obstáculos que tu tiver que enfrentar. Independente disso, estou comprometido com o meu objetivo. Pode levantar o que for, seja ciclone, seja problema, seja o que eu vou chegar lá, porque nós vamos arrumar o que precisa ser arrumado e nós vamos alcançar o objetivo. Não é só más notícias. No meio desse caminho, o nosso cliente europeu e veio para testar o peixe do barco, que o barco sofreu, mas pescou um pouquinho. E falou: o negócio está fechado. Essa qualidade aqui é que eu estou procurando. Tá tudo certo. Pode carregar o produto. Só que o barco não pescou o suficiente para carregar o produto. Então, com a pesca de janeiro, nós vamos somar o que já foi pescado em novembro e aí vai começar os negócios. Mas onde eu quero te falar com tudo isso é que se tu desiste antes, como é que tu vai chegar no propósito que Deus tinha para ti? Entende? Então, esteja comprometido com os seus resultados, com os seus objetivos, com os seus frutos. E isso, aqui a gente abriu o horizonte, né? Falando da vida como um todo, mas eu quero que tu penses agora no teu chamado, na tua obra que tu entrega nas mãos de Deus. Esteja comprometido, esteja comprometido. E por fim, essa também é boa para o quiz, Marina. Existe o fator Cade Barneia. Essa seria a pergunta do quiz. O que aconteceu em Cade Barneia? Cade Barneia é o local onde Moisés levou o povo de Deus na fronteira com a terra prometida. E quando eles estavam em Cades Barneia, Moisés enviou espiões para entrar na terra prometida, justamente para trazer relatos maravilhosos para o povo. E de 12 espiões, 10 trouxeram péssimas perspectivas. Eles só pensaram e viram dificuldades. Apenas 2 se sustentaram nas promessas de Deus. Mas os 10, infelizmente, contaminaram o povo. E aí o fator Cade Barneia nos leva para um fator essencial na vida do líder: tomada de decisões. Você precisa ser muito cuidadoso com suas decisões. Quando tu disseres, eu já decidi isso, esteja muito certo do que tu estejas falando. Porque uma decisão errada pode custar 10 anos da tua vida. Isso é muito sério. Uma decisão errada pode comprometer o teu ministério. Sabe qual foi um dos pontos que em Cades Barneia afetou o coração do povo? É que o relato dos 10 espias basicamente trazia dificuldades, enormes dificuldades. E isso fez o povo pensar assim: ah, mas vai ser muito difícil, né? O preço que eu tenho que pagar para ter aquilo que Deus falou que eu devia ter é um preço alto. Ah, eu não quero pagar esse preço, não. E pagaram com a vida, por não querer pagar um preço alto.
para chegar nos objetivos que Deus tinha para eles. Então, não relute em pagar o preço necessário para você chegar no seu propósito. Não relute. Não relute. Porque a sua relutância em pagar o preço que for preciso para que tu chegue no propósito de Deus na sua vida atrasará o seu caminho e talvez, dependendo da situação, te tirará do propósito. Foi o que aconteceu com aquela geração. Aquela geração não entrou na Terra Prometida. Eles saíram do propósito. Por isso, não esqueça, Cade Barneia, um lugar importante de tomadas de decisões. No caso, decisões erradas que comprometeu toda uma geração. Por isso, o fator Cade Barneia te faz pensar. Tome muito cuidado nos seus momentos de inflexão, de tomadas de decisão. E quando tu tomares, esteja certo que você tomou a decisão à luz da palavra de Deus, à luz da presença de Deus, à luz da instrução com seus líderes, porque eles não ouviram os líderes, eles não ouviram Moisés, não ouviram Arão, não quiseram nem saber. Eles saíram inflamando geral e destruíram uma geração. Amém, amados? Vou parar por aqui, deixar esse clima assim dramático. Quero orar por vocês e passar a palavra para os pastores, mas quero dizer que estamos aqui, eis-me aqui, né? Estamos sempre aqui disponíveis e eu sou muito feliz por tudo aquilo que eu tenho visto Deus fazer na vida do Legacy através dos pastores Márcio e Laís e como Deus tem edificado uma geração, né, comprometida, fiel, apaixonada pelo reino, pela obra, pela igreja da ilha e por tudo aquilo que ainda viveremos juntos. Então, esse projeto ele veio para ficar e eu tenho certeza que frutificará a 100 por um. Amém, queridos? Pai querido, eu te agradeço. Te agradeço pela incubadora, te agradeço pelo Márcio, pela Laís, por cada líder que está aqui, Senhor, sendo lapidado e fortalecido por Ti, por cada instrução que é dada, por cada mensagem que é compartilhada nas segundas-feiras e pelo Teu processo, que é maravilhoso, que é gentil, que é suave, que progride, que avança. E te agradeço pelos corações que o Senhor tem encontrado disponíveis para serem trabalhados por Ti. Tu és o oleiro e cada um de nós somos o barro onde o Senhor pode nos moldar segundo a Tua vontade e o Teu coração. Que o Senhor fortaleça essa equipe, fazendo eles, Senhor, astros a brilhar neste mundo em trevas. Tempos difíceis, tempos confusos, tempos de valores distorcidos, que eles se levantem, Senhor, como homens e mulheres comprometidos contigo, com o reino e com a missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bispo. Obrigado aí. Meu Deus, que aula, né? Encerrar o ano da incubadora ouvindo, né? Tanta história, tanta experiência. Realmente nos deixa com o coração motivado para continuar. Eu não sei os demais, mas eu falo por mim. É uma aula que nós certamente precisaremos ouvir novamente, né? Porque são muitos detalhes, muitas coisas. Obrigado mais uma vez, né? E querido, aproveite esse tempo, essa pausa que nós daremos, né? Nós voltamos com as aulas da incubadora agora só em janeiro, e para retomar essas 5 aulas que nós tivemos, né? Você colocar em dia o teu coração, a tua mente, não se esqueça de programar os teus alvos, as tuas metas, as suas tomadas de decisões, aquilo que você vai se comprometer com você mesmo, com a sua família, com o seu chamado, com a sua vida profissional para o ano de 2024, porque nós temos a convicção que de verdade viveremos um tempo extraordinário, né? O favor de Deus, a intervenção de Deus, e que Deus possa continuar te abençoando aí grandemente na tua missão, na tua casa, em tudo aquilo que você coloca as tuas mãos. Amém? Obrigado, bispo, obrigado mais Amém. uma vez aí. Tamo junto. Obrigado, meus amados. Nos encontramos. Um beijo no teu coração e até o ano que vem na incubadora, hein, gente? Na incubadora, porque a nossa programação essa semana continua
e Deus tem muito para terminar e para fazer aí no nosso ano de 2023. Beijo no teu coração e nos encontramos aí. Até mais, gente. Deus abençoe. Valeu, gente. Obrigado, Beijão. Bispo. Tamo junto.